Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, o Senhor Deus tem um recado divino à tua igreja, um recado de aviso, de alerta, de exortação e esperança para os salvos. Mas antes, meus irmãos, de eu passar essa revelação de Deus à Igreja de Cristo, louvado seja Deus, onde na segunda-feira do dia 23 do 3 de 2020, nós estamos no clamor do jejum mundial da última hora, a favor do povo de Deus, o livramento de Deus ao seu povo, a oração, o clamor do jejum contra o espírito do falso profeta e a salvação das almas. Deus me deu uma revelação muito forte. Essa revelação já começou na madrugada, quando orava a Deus, e pela manhã, quando eu orava às 6 da manhã com os irmãos, e depois durante a tarde na leitura da Bíblia, o dia em jejum. Deus me deu uma visão muito forte para entregar para a igreja acerca desses acontecimentos, dos sinais da volta de Jesus. Glória a Deus. E Jesus já deixou profetizado nas Escrituras, meus irmãos, mas só que Jesus ainda usa os teus servos nas revelações e nas profecias, como ele profetizou ao apóstolo São Pedro. Antes do dia terrível do Senhor, Deus derramaria seu Espírito sobre os seus servos e servas, eles profetizarão naqueles dias. E os jovens terão visões, e os anciões sonhos. Glória a Deus. Então, como diz a palavra de Deus, em Números 12:6, se houver profeta na congregação, em visão e profecia, Deus falará com ele. Aleluia. E também Amós 3:7, Deus também diz que Deus não faria nada antes de revelar aos teus servos e profetas. Em 1 Coríntios 14:26 também diz: ordem no culto a Deus, porque no culto tem doutrina, que é a palavra, tem salmos, que é cântico e adoração e louvor a Deus, e tem revelação. Então quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Mas antes, meus irmãos, de eu entregar essa revelação de Deus, de última hora, de alerta para o povo de Deus, eu quero ler um versículo da palavra de Deus, primeiro em Isaías, depois em Apocalipse. Glória a Deus, que diante dessa revelação, Deus falou, quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo esses dois capítulos. Glória a Deus, em Isaías, capítulo 34, que diz assim: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra, a sua plenitude, o mundo, tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente e entregou à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus corpos subirá o mau cheiro, com seu sangue os montes derreterão. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada embriagou-os nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer o juízo. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora vamos lá em Apocalipse, louvado seja Deus, capítulo, glória a Jesus, aleluia, 16, verso 17. Glória a Jesus. Que diz assim
a palavra de Deus. Glória a Deus. Não, é o capítulo 14, verso 17, que diz assim: glória a Jesus. Verso 18, verso 19: e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, queridos amados irmãos e irmãs e ouvintes, preste bastante atenção nessa revelação de Deus, qual Deus falou comigo, louvado seja Deus, para entregar, louvado seja Deus, a igreja do Senhor. Quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Não estou com nenhum oportunismo, nem com sensacionalismo, irmãos. Isso é um choque de realidade. Vamos ficar até quando enganando a nós mesmos? Então Deus manda a gente falar para alertar o seu povo. Queridos irmãos, está aqui a confirmação dessa revelação que Deus me deu nesse dia 23/3/2020, essa segunda-feira. Louvado seja Deus, para entregar à igreja. E Deus falou essas duas palavras, essa palavra nas escrituras: compreende ira. Eu orando a Deus, irmãos, Deus me tomou em espírito e eu vi muitos gritos, pessoas, almas gemendo numa escuridão muito grande. Eu vi ali as almas pedindo mais uma oportunidade, pedindo, chorando, gemendo, clamando por socorro a Deus, e não tinha mais oportunidade. Tinha muito fogo, muitas chamas. E eu falei ao Senhor: Senhor, qual o significado dessa visão? E Deus falou comigo: isso aí são as almas, meu servo. Muitos que não deu ouvido à minha palavra, e muitos que achavam que estavam salvos, foram enganados pelos falsos profetas, pelos enganadores, e pereceram, e agora estão aqui gemendo. Mas a minha ira está contra o povo rebelde, contra os falsos profetas e seus seguidores. Aí Deus me tomou em espírito. Deus falou assim: olhai para cima. Quando eu olhei para cima, irmãos, eu vi o anjo no ar, com as asas brilhantes, brilhava mais do que o sol, não conseguia ver seu rosto, e uma grande espada. E Deus falou assim: esse anjo já está na terra, que é enviado pelo poder do Espírito Santo, meu servo, o anjo do concerto. E ali Deus, aquela voz forte como som de trovão, falava comigo: olhe bem para cima, que estou enviando mais dois anjos na terra. E eu via, meus irmãos, as mãos de Deus, a mão muito grande, uma luz forte, um fogo muito forte. E na palma dessas duas mãos gigantescas eu via dois anjos. Um anjo eu vi com tipo de uma foice na mão, que brilhava como ouro, e também um fogo muito forte. E na mão direita eu via um anjo com um cesto muito grande de ouro. E aquelas mãos estendia, e eles desciam e se ajuntavam aquele outro anjo que estava com a espada na mão. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, qual o significado dessa visão que o Senhor está me mostrando? Eu fiquei com grande tremor. Deus falou assim: meu servo, esses 3 anjos que eu enviei na terra, usado pelo meu Espírito Santo, o anjo da espada, qual já está na terra, sacudindo a terra, agora o sacode da minha ira virá dentro das igrejas rebeldes e igrejas que se apostataram. Vou começar por muitas lideranças que começaram no espírito e terminaram na carne. Seguir o mesmo exemplo de Balaão, de Datã, Corá e Abirã, persuadindo o meu povo ao engano, se corromperam, se venderam a sua alma a Satanás. E eles têm, quantas vezes eu tenho avisado para eles, tenho usado os meus servos, eles têm murmurado, e já murmuraram contra o meu Espírito Santo, e esses tais estão reservados para o dia do juízo. Olha quantas almas que você viu
no Hades, gemendo de dor, são por causa deles. E a minha ira está apontada nessa espada, na mão desse anjo. E eu vou começar por todas as lideranças corruptas que estão corrompidas com o adultério, com a avareza, com a profanação, tanto literal e espiritual. Vou começar o juízo dentro da minha casa agora. E ali, meus irmãos, eu vi esse anjo descer em muitas igrejas e começava a apontar a espada para esses líderes, para muitos líderes de muitas igrejas. E Deus me mostrava a cada um deles que vão descer à sepultura. Porque Deus é amor, mas também é justiça. Porque Deus está irado com esses homens que têm levado milhões de almas para o inferno. E Deus falou para mim assim: agora esse outro anjo que você viu com a foice na mão vai sacudir as igrejas, muitos membros que estão dando ouvido aos falsos profetas, que não deram ouvido à minha palavra, não estão dando ouvido aos meus humildes servos que na simplicidade têm pregado contra o Moloque do século 21, que é a televisão. E eles estão entrando em questões loucas, contendendo, resistindo o meu Espírito Santo. E muitos deles já blasfemaram contra o meu Espírito Santo. E essa foice veio para ceifá-los, para roçá-los e lançá-los no inferno. Deus está irado, irmãos. Deus está irado com a rebeldia do povo, porque as almas já não se convertem mais, devido à desobediência, devido ao mau testemunho. O nome de Deus tem sido blasfemado na boca dos ímpios por causa do mau testemunho. E Deus já tem avisado, tem falado e não tem dado crédito. Deus fez um sacode mundial nos países e no mundo. Agora começará pelas lideranças das igrejas, e a espada da ira de Deus também Deus apontou para alguns governantes da terra que estão resistindo ao Espírito Santo e estão combatendo os verdadeiros homens de Deus que pregam a minha palavra, que não estão aceitando que o evangelho entre lá. Então a minha espada está apontada para eles também. Eu vou sacudir os países que sacrificaram os meus servos, derramaram o sangue dos meus servos. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Oh, maravilha! Oh, meus irmãos, eu me emociono com essa visão linda que Deus me deu, com essa visão tremenda de ver esses anjos usados pelo Espírito Santo. E a parte que eu mais me emociono, meus irmãos, é a parte do outro anjo que eu vi com um cesto muito grande na mão. E Deus mostrou para mim: meu servo, é também tempo de colheita na terra. Vou levar muito dos meus servos e servas, não importa a idade, desde seja criança, jovem, até o ancião. Eu vou levar para a minha glória, porque eles não vão suportar o que mais dias virão na terra. Então eu vou levá-los. E esse cesto também é para os crentes rebeldes, que não estão dando ouvido à minha voz. Eu vou levar os seus filhos, porque até a inocência dos meus pequeninos o roubaram. Não tem mais inocência, estão contaminadas, estão sendo mortas pelo Moloque da televisão e da internet corrupta. Então eu vou levar essas crianças, eu vou levar os filhos deles para a minha glória, para que eles não se percam no fogo do inferno. Então essa, meus irmãos, foi a visão. E eu vi aqueles dois anjos descer na terra e entrar em muitas igrejas. Só que quando eu vi as igrejas, eu vi as placas das igrejas. E começará também pelo nosso ministério, porque também não tem dado ouvido à voz do Espírito Santo que tem falado na boca dos teus servos, tem resistido à voz de Deus. Aleluia. Então Deus vai começar a sacudir agora muitas igrejas. Muitos estão criticando, mas as igrejas estão fechadas. Está fechada. Mas vai sacudir os crentes, os templos, os irmãos e as irmãs que estão rebeldes à voz de Deus. Então isso, daqui uns dias vocês verão, meus irmãos. Aleluia, porque Deus tem avisado, Deus tem falado e não tem dado crédito. Tem perseguido os humildes servos de Deus, as humildes servas de Deus, que têm entregado as revelações, as visões de Deus, para que o povo se humilha,
mas mesmo assim o povo não está se humilhando. E Deus manda falar, meus irmãos, para os irmãos também até sair mesmo um pouco desse YouTube. E as orações agora aqui, Deus falou para mim que eu vou fazer por enquanto somente nas segundas-feiras pelo jejum mundial. E às meia-noite, os outros horários, nós vamos orar no particular com Deus. Deus quer que nós saia totalmente da internet e fique isolado na oração, no jejum e na leitura da Bíblia e ouvindo hinos, aleluia, espirituais, como dizem Colossenses 3,16. Então, meus irmãos, é o que Deus me mostrou, porque até mesmo o único meio que Deus deu para nós pregar o Evangelho no som de áudio, aleluia, sem filmagem, está se contaminando. Muita contenda, muita divisão, muita soberba. Então, meus irmãos, louvado-se a Deus, Deus mandou falar também que muitos estão orando, pedindo misericórdia para Deus, mas Deus não está ouvindo, porque estão com o Moloque do Facebook, estão com o Moloque da filmagem da besta, Deus não está respondendo. Então Deus vai fazer os humildes recuar, e vai fazer como fez no Monte Carmelo com Elias. O povo de Baal clamavam, oravam, se cortavam e não receberam nada. Mas quando chegou a hora de Elias orar a Deus, o fogo desceu. Ele reparou o altar e o fogo desceu. A mesma coisa Deus vai fazer conosco. Deus está tratando conosco para depois tratar com esse povo através de nós. Assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso, porque estão contaminando o único meio, louvado seja Deus, que tinha de levar a doutrina da palavra de Deus, não estão levando. As igrejas se corromperam com o pecado da avareza, da ganância, não estão mais pregando a doutrina de Jesus e almas estão descendo ao inferno, estão se aliançando com o pecado, com o mundo, com a vaidade, o mesmo espírito que usou Jezabel e Acabe está usando esses líderes, muitos líderes carnais em nosso meio e em muitos ministérios. E o mesmo Deus que derramou a ira sobre Acabe e Jezabel vai derramar sobre esses homens. E Deus não quer oração por Facebook, não. Deus quer oração pelo rádio somente e oração de humilhação. Mas se não ouvir a exortação de Deus, vão ser castigados e o castiçal removido. Porque esses homens querem impedir o último avivamento final, que Deus vai usar os teus servos, mas não vai impedir. Porque passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então, irmão, Deus vai sacudir ainda mais. Houve o sacode no mundo, agora vai começar o sacode no meio dos crentes. Dos crentes. Aleluia. Deus vai livrar os salvos através, recolhendo eles para não se contaminar, porque muitos servos de Deus estão se contaminando pelo engano do espírito do falso profeta, que se capaz engana até os escolhidos, que eles pregam algumas doutrinas para cativar. Depois ele mostra suas garras quem eles são. São falsos, enganadores e soberbos. E Deus mostrava esse anjo com a espada na mão, abatendo a soberba desses Balaão. Aleluia, glória a Deus. E vocês verão que é o Espírito Santo de Deus que fala em minha boca. Não é o irmão Emerson Nunes que está falando, mas é o Espírito de Deus que fala em minha boca essa profecia e essa revelação de Deus. Deus jura a profecia e promete naquilo que ele fala. Aleluia. Glória a Deus, e é fiel naquilo que ele fala. Temei-vos a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda e hora do juízo de Deus sobre toda a terra. Terra, ouça a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Então que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Aí está a revelação de Deus, o grande chacoalho. O terremoto espiritual já começou e vai começar mais ainda. Muitos cristãos vão ser levados para a glória e alguns também rebeldes que já blasfemaram, que estão sendo tropeços na doutrina, que já blasfemaram contra o Espírito Santo. Deus, o anjo da ceifa, vai cortá-los. E a espada da ira de Deus, que está usando o anjo do concerto que já desceu na terra, está apontada
para todos os falsos profetas. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí está, louvado seja Deus, a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo de Deus, que está falando com todo o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, porque como diz a Bíblia, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, aí está a revelação de Deus. E Deus falou mais, que muitos falsos profetas, que estão tendo visões falsas e arrebatamentos falsos, que tem os arrebatamentos de Deus comprovado com a Bíblia, mas tem muitos que estão entregando arrebatamentos e visões falsas, fazendo o povo entrar em conflito e em dúvidas e torturas psicológicas. Deus vai sacudir esses homens e essas mulheres, porque a Bíblia diz que eu nunca os enviei esse profeta, todavia eles foram falando em meu nome, sendo que eu não mandei falar. E a Bíblia também diz mais, se um profeta presumir dizer alguma profecia, alguma visão, sendo que o Senhor não falou, tal profeta morrerá. E por causa dos escândalos, dessas falsas visões, dessas falsas revelações, sem respaldo bíblico, tem trazido uma grande Babilônia, confusão na mente do povo. E Deus falou que vai pegar muitas irmãs e muitos irmãos que estão entregando revelações falsas na internet para ganhar fama e aplauso dos homens, a ganância pelo poder, a avareza por o aplauso dos homens. Deus vai abatê-los. Aleluia. E Deus vai levantar homens de Deus com a pregação da palavra, na doutrina, na revelação e nas visões e arrebatamento em espírito com respaldo na Bíblia. Então, meus irmãos, vigiam e se humilha, porque se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, rebuscar a minha face, e se consertar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas súplicas, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus mostrou também que a espada de Deus está apontada para esses homens e para essas mulheres que estão com os modismos das religiões afro, com a necromancia dentro da casa de Deus e trazendo grandes depressões e perturbações nos corações dos homens e das pessoas que não têm conhecimento. Deus vai abatê-los e suas vergonhas serão expostas publicamente e saberão que Deus é Deus, que nada fica encoberto dos olhos de Deus que não venha a ser revelado. Então que Deus abençoe, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Glória a Deus. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.